Em Eclesiastes 9:11 ele fala algo que é o assunto nosso hoje. Ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Uau! Repita comigo assim: tempo e acaso. Você parou para pensar no que ele falou aqui? Ele está dizendo o seguinte, que o prêmio não é dos mais ligeiros. Ele começa falando isso. Você sabe quem que é o homem mais rápido da Terra? É o Usain Bolt, né? Então, ele é o considerado o mais rápido, é quem ganhou o prêmio. Aqui está dizendo que o prêmio não é do mais ligeiro. Ou seja, o Bolt, ele não é o homem mais rápido do mundo. Como assim? Provavelmente existem pessoas que correm mais rápido com ele, mas por algum acaso da vida, ele foi alguém que encontrou um técnico, encontrou um treinador, as oportunidades permitiram que ele fosse ir para uma equipe olímpica, receber um investimento, uma performance. Você sabe, hoje os atletas, eles têm... Eu sei que os jogadores de futebol, eles colocam um monte de aparelho no corpo para ver se ele está usando os músculos adequadamente, como é que está a performance dele. E provavelmente, por um acaso, não sei, ele foi parar num lugar e onde investiram na vida dele, e ele se tornou o corredor mais conhecido que disputou e o mais veloz de todos esses que disputaram. Mas a Bíblia está dizendo que não necessariamente ele é o homem mais rápido. Mas talvez o homem mais rápido do mundo nunca vai ser descoberto pelas pessoas. Está lá, não sei se... Você sabe que esse pessoal afrodescendente, eles têm essa vantagem de ser veloz, né? Você olha na nação silvestre lá no Brasil, sempre é um queniano que ganha, sempre é alguém desses países. Provavelmente o homem mais rápido do mundo, ele está lá no Quênia, mas, sei lá, é um pai de família, nunca pensou em correr. Mas talvez se ele fosse tirar uma aposta com o Bolt, ele ganharia. Porque a Bíblia está dizendo que nem sempre quem leva o prêmio é aquele que é o mais veloz. Só que a Bíblia não fala isso também. Aqui também diz que nem sempre a vitória é dos mais valentes. Eu lembro há muito tempo que eu estava assistindo o UFC, os irmãos não vão escandalizar se eu falar que eu assisto o UFC. Né? Eu não assisto mais, mas em outra dispensação... era o octágono, né? E tinha um japonesinho que estava lutando. E assim, irmãos, o cara era quase o dobro do tamanho do japonesinho e batia no japonesinho. O japonesinho era bom, mas era bom de apanhar. Ele aguentava, era um saco de pancada, e nada. Assim, isso foram uns 4, 5 rounds. Eu acho que esse cara que era fortão, valentão, ele foi cansando, ou foi relaxando, coitado, né, desse japonês aqui, né? E eu sei que num deslize que esse cara grandão deu, esse japonesinho que já tinha apanhado tudo que você imaginar, o cara era um sucesso só de estar em pé. Conseguiu pegar o cara num golpe, deu uma chave nele e ganhou a luta. Então aqui está dizendo que a vitória nem sempre é dos mais valentes. Né? Ou então nem isso, ali são atletas, mas como eu falei, às vezes tem pessoas que são muito mais valentes, que são grandes desconhecidos, jamais alguém vai conhecer eles, jamais alguém vai saber o talento dessas pessoas. Né? Eu me lembro de uma situação que estava no aeroporto, e tinha um grupo de rapazes, eles estavam todos de terno, chamou a atenção isso, e eles estavam indo fazer um concurso para juiz. Eles estavam pegando um avião, acho que era de São Paulo, para alguma cidade do Nordeste, onde eles iam prestar um concurso. E você sabe, essas pessoas que estudam para concurso no Brasil, principalmente magistratura, esses cargos públicos, eles às vezes estudam por 4, 5, 6 anos, né? Dedicam a vida toda. E talvez aquele grupo ali tivessem os mais preparados daquele concurso ali. Sabe o que aconteceu com eles? Perderam o avião. Então, provavelmente, naquele concurso, se eles fossem os mais preparados,
quem entrou não foi o mais preparado, mas talvez foi outra pessoa no lugar daqueles. Por quê? Por algum motivo, por algum acaso, não sei, a conexão deles atrasou, eles perderam o avião. Então aqui está dizendo que nem sempre os mais prudentes, os mais inteligentes são aqueles que estão no primeiro lugar. Agora, como é que Salomão, ele fala a respeito disso? Ele fala, tudo depende do tempo e do acaso. É interessante que ele continua falando aqui, se você olhar aí, não sei se você já desmarcou na sua Bíblia, no verso 12, fala o seguinte, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que às vezes o cara está no lugar errado e na hora errada. Já viu gente assim? Lá em Goiânia, né, a gente brinca que teve a gente brinca que não foi com a gente, mas aconteceu de um irmão da igreja, caiu um grande temporal, e tinha assim, estacionamento, né, tinha uns 1000 carros estacionados assim na guia, e a árvore caiu justo em cima só do carro dele, não caiu no carro de mais ninguém. A gente brinca que foi o Salmo 91 ao contrário. 1000 se livrarão do seu lado, 10.000 do seu direito, e só você será atingido, né? Você estava no lugar errado e na hora errada. Agora, irmãos, é isso que eu falei, a gente acha graça que não foi com a gente. Aqui está dizendo que o fato de você ser o primeiro, de você ganhar, de você estar no topo, não pense que é porque você é melhor. O sucesso, a gente acha, fulano é bem sucedido, né? E eu fico pensando, às vezes a gente estava com esse negócio do curso de finanças ontem, e eu fico pensando em homens que são milionários, né? Ontem a gente estava vendo até do Warren Buffett, né? Que nós botamos estávamos falando a respeito dele. Às vezes ele não é o cara mais inteligente, mas às vezes era o cara que estava no lugar certo e na hora certa. A Bíblia fala que tudo depende do tempo e do acaso. Gente, mas isso dá uma agonia, não dá? Como que eu vou... Quer dizer que está todo... eu fiquei pensando a respeito disso. Né? Às vezes eu conheço pessoas que juntaram dinheiro muito tempo. Aí aconteceu uma calamidade, veio algum problema, um problema e ele perdeu todo o dinheiro, não adiantou absolutamente nada. Ou pessoas que fazem grandes projetos e de repente o acaso, elas se dão diante de uma coisa, de algo inesperado, e não adiantou nada aquilo que ela planejou. Mas por outro lado também, você pode ver situações em pessoas que não estavam esperando por nada, e de repente elas foram contempladas com uma bênção gigantesca. O Luiz já tomou posse dessa bênção aí. Você sabe, mas a Bíblia fala que é o tempo e o acaso. Agora, o acaso, quando está no original aqui, no hebraico, a palavra é pegar. E eu tive cuidado ao preparar essa palavra de ver quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia. Adivinha quantas vezes essa palavra acaso aparece na Bíblia? Quem chuta aí? 99. Quem mais? Quem dá mais? Veja, essa palavra pegar aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Essa palavra acaso. Uma é nesse texto, mas a outra está lá no livro de Reis, no capítulo 5, verso 4. Eu vou abrir para você aqui, se você quiser acompanhar também. Primeiro livro de Reis, capítulo 5, no verso 4. Diz assim: porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade. Essa palavra adversidade é pegar, é acaso. 5, verso 4. Então, a Bíblia fala que Salomão disse que tudo depende do tempo e do acaso. Acaso, então, também como adversidade. Mas aqui a segunda vez que ela aparece na Bíblia, no livro de Reis, aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor, o Deus, Ele não permitiu que não houvesse nem inimigo, nem adversidade, ou nem calamidade, nem acaso nenhum. Eu quero dizer que o Senhor Deus é aquele que controla o tempo e o acaso. Amém? Você sabe,
O nome disso, irmãos, é favor de Deus. Sabe, porque a maneira como nós aprendemos a prosperar, deixa eu te falar, e eu ouvi muito isso, não sei se o Gil já ouviu muito isso, mas eu ouvia falar assim, olha, no sucesso de uma pessoa, depende 80% do desempenho pessoal dela e 20% de fatores externos. Você já ouviu isso? Uma coisa parecida? Alguém já ouviu isso? O problema, já, né? O problema é que às vezes esse 20%, dependendo da calamidade, matou os outros 80%. Não adiantou o cara se preparar, ele perdeu o avião. O cara estudou 6 anos para aquela vaga de juiz, perdeu o avião, dançou. Não adianta, então. Esses 20% que eles falam que depende do sucesso pessoal, ele pode comprometer toda a sua vida. Mas, por outro lado, se você conta com o favor de Deus, Ele é aquele que pode mover as circunstâncias ao seu favor. Amém? Então, eu vou falar de alguns casos aqui para você. O primeiro deles, eu queria uma história que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, 8, a respeito da mulher sunamita. Eu vou contar a história dessa mulher para você. Essa mulher, o filho dela morreu, e o profeta Eliseu foi até ela e ressuscitou o filho dela. E o profeta falou o seguinte: olha, você saia da terra de onde você está, vá para um outro lugar, porque durante 7 anos, esse lugar aqui vai experimentar fome, vai experimentar escassez. Você sabe, naquela época não tinha como estocar comida, não tinha logística. Então, se naquele lugar tivesse fome, ainda que você tivesse dinheiro, você não tinha como sobreviver. Então veja, ela já foi agraciada porque o profeta ressuscitou o filho dela. Aqui está em 2 Reis 4, a partir do verso 8. Mas também, além disso, o profeta ainda deu uma dica de ouro para essa mulher. Falou, olha, vai para uma terra distante, porque durante 7 anos vai ter fome aqui onde você está. E essa mulher pegou e partiu. Ok? E aí, a Bíblia fala que nesses 7 anos, o que aconteceu, irmãos? Invadiram a casa dessa mulher. Você acha que sem terra é coisa só de agora, né? Sem teto. Invadiram a casa da mulher sunamita, que teve o filho ressuscitado pelo profeta. E aí essa mulher, você imagina, né? Como que ela ia poder fazer para reaver a casa dela. E ela resolve, então, tentar uma audiência com o rei. Mas veja, não é algo assim. Você imagina que rei que atende qualquer pessoa que chega lá e fala com ele? E olha o que acontece quando essa mulher vai falar com o rei. Agora, isso questão de que ela saiu da terra está lá em 2 Reis 4. Mas a conversa dela com o rei está em 2 Reis 8. Vamos acompanhar nas nossas Bíblias aí a conversa que essa mulher tem com o rei. Os irmãos estão acompanhando? Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 8. Diz assim, falou... ok? Diz assim, então, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ela restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras, porque tinham invadido. Então ela foi até o rei. Agora, no momento em que ela chegou lá para tentar falar com o rei, olha o que estava acontecendo aqui no verso 4. Ora, o rei falava a Geazi. Geazi era o auxiliar de Eliseu, era o moço de Eliseu. Olha lá, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, essa é a mulher, e esse é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida.
Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deixa eu contar essa história para você melhor, para você entender. Bem, depois que essa mulher descobriu que haviam ocupado a casa dela e tomado as terras dela, ela falou: eu vou até o rei. E quando ela vai lá para conversar com o rei estava conversando com o moço do profeta, com o criado do profeta, com Geazi. E o rei estava falando o seguinte, a Bíblia diz: ô Geazi, me conta aí, quais as novidades do profeta, o que o profeta tem feito por aí. E Geazi começou a contar o que, irmãos? A história do filho dessa mulher que Eliseu havia ressuscitado. E Geazi começou a contar: olha, tinha uma mulher assim, assim, assado. E Eliseu foi até ela e ressuscitou o filho dela. Quando quem aparece, irmãos? A mulher. Olha lá, é ela ali, ó. Olha ela e o filho dela vindo aí. Imagina, Deus colocou ela no lugar certo e na hora certa. Essa mulher nunca conseguiria ser ouvida pelo rei. Mas no momento em que ela chega, Geazi está falando de quem? Está falando dela. E o rei faz o quê? Vem cá então, me conta essa história aí. E a Bíblia fala que a mulher contou exatamente aquilo que Geazi havia falado. E o rei disse assim: manda oficiais com ela para restituir a terra dela e para dar não somente a terra, mas tudo que a terra produziu nesses 7 anos. Ah, irmão, pelo amor de Deus, come on, isso é favor de Deus. No momento em que ela foi falar com o rei, Geazi estava falando a respeito dela. Deixa eu dizer, Deus tem poder de coordenar o tempo e as circunstâncias para te colocar no lugar correto. Sabe, irmãos, o que nós temos que precisar nós precisamos do favor de Deus. Não adianta a gente ficar lutando, sabe, irmãos, quantas pessoas eu vi. Sabe, eu conheci uma pessoa aqui na América que tinha planos e juntava dinheiro, trabalhava praticamente dia e noite. Fazia planos e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Depois de um tempo foi acometida de uma doença e morreu. Sabe, nós não temos o controle das circunstâncias, o controle dos tempos, mas Deus pode mover o tempo a seu favor. Deus pode te colocar no lugar certo e na hora certa. Sabe, é isso que está dizendo. Sabe, o sucesso, ele não é dos mais rápidos. Sucesso não é dos mais inteligentes. Sucesso não é das pessoas mais preparadas. Sucesso é daquele que tem favor de Deus. Nós precisamos do favor, irmãos. Nós precisamos do favor de Deus na nossa vida. Você sabe, tem pessoas que às vezes vêm contar algum tipo de bênção na igreja. E é interessante que aquilo que as pessoas consideram como bênção, né? Tem irmão que fala: olha, Deus me deu esse carro aqui. Deus te deu, mas como é que foi? E aí a pessoa fala: não, porque eu levantei cedo durante semanas e trabalhei demais e corri atrás e fiz isso e tal e tal. E aí eu finalmente, com muito esforço, eu comprei esse carro aqui. Às vezes nem é um carro zero, né? Só um carro. E aí o que as pessoas falam? Irmão, você merece. Né? Não é isso que a gente fala? Agora você imagina aquele irmãozinho que fala: não, eu estava indo ali. Aí, aconteceu com o Johnny, o filho do Jefinho. Foi o Andrew, né? Ligou para ele: olha, estão rifando um carro aqui na igreja, posso comprar para você? Comprou uma rifa fiado, irmãos. O amigo comprou para ele: posso comprar? Mas ia pagar depois, né? Ele comprou uma rifa fiado e ganhou um carro. Vem dizer que isso não é favor? Aí o que acontece? Você acha que alguém fala: você merece? Fala: sem vergonha. Mas isso é o sinal do favor. Quem é favorecido por Deus é assim, irmão, sabe? Eu tenho medo às vezes de contar as bênçãos de Deus para certas pessoas que não têm entendimento, porque elas ficam com raiva de mim. É presunçoso. Não tem presunção nenhuma, porque eu não fiz nada. Eu juro, I swear, eu não fiz absolutamente nada, eu ganhei. E a pessoa fica com raiva, porque é o favor. O favor sempre desperta a raiva das pessoas. Porque aquele cara que trabalha, que rala, que faz tudo, as pessoas: não, pobrezinho, ele merece, tadinho, né? Fez por merecer. Não, mas deixa eu dizer, nós precisamos do favor de Deus. Sabe, às vezes o que você poderia levar uma vida inteira para construir, irmãos, basta um simples estalo de dedo na sua vida. Sabe, eu lembro eu conheci um pregador uma vez no Brasil, e ele era missionário na África.
e eu não sei por que situação, ele acabou conhecendo o rei daquele país onde ele estava servindo ali. Ele, durante muito tempo, teve muita dificuldade em estabelecer o trabalho naquele país. Eu não lembro se era o Níger, e portas fechadas, as autoridades não davam atenção para ele, não tinha. E por alguma coisa, Deus permitiu que ele se encontrasse, por algum motivo, ele acabou conhecendo o rei daquele país, né? E ele caiu, e eu acho legal isso, porque a Bíblia fala que algumas pessoas tinham tanta graça, que a Bíblia fala que acharam graça na pessoa, né? É interessante na vida de José do Egito, que a Bíblia fala que onde ele ia, as pessoas achavam graça na vida dele, sabe? Isso para o bom português é o quê? Fulano foi com a sua cara. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que nós precisamos de favor de Deus? Sabe, uma vez eu conheci um empresário e ele foi com a minha cara. Sabe, e ele começou a me ajudar. Por quê? Não, ele foi com a minha cara, né? Foi com a minha cara. Você sabe, quando a pessoa vai com essa cara, você pode até fazer algo errado. Ele fala, mas tadinho, né? Erros acontecem, porque ele foi com a sua cara. Agora, se a pessoa não for com a sua cara, você pode tentar fazer tudo certo. Nunca é suficiente, nunca está bom. E se você der um deslize, meu Deus, aí você está no sal. Então, esse missionário, ele por alguma situação lá, topou com o rei, e o rei viu favor na vida dele, gostou dele. E eles conversaram, né? Eu acho que o rei estava visitando a cidade dele, ele não morava na capital, estava visitando. E eu acho que, não sei se ele estava no aeroporto, onde ele estava indo embora. E aí aquele rei falou assim, olha, em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Que tipo de ajuda eu posso te dar? E ele falou assim, olha, não precisa me dar dinheiro, não precisa me dar nada. Só faz o seguinte, a hora que você estiver entrando no avião, você olha para trás e dá um tchauzinho para mim. Porque, né, as pessoas iam ver, né, que ele era amigo do rei e abria as portas para ele. E assim o fez. Deixa eu dizer, basta um aceno do rei para mudar a sua vida. Sabe? Basta um aceno do rei Jesus para mudar a sua vida. Sabe? Veja, irmãos, nós fazemos muitos planos, mas nem sempre os nossos planos saem da forma correta. Nem sempre sai como o Senhor quer. Mas deixa eu dizer, o favor de Deus pode mover as circunstâncias ao seu favor. Irmãos, eu sou cheio de testemunho disso. Sabe, como eu falo, às vezes eu não falo para o povo não ficar com raiva de mim. Mas eu lembro quando Deus falou para eu vir aqui para os Estados Unidos, irmãos. E eu pensei, né, eu era da videira lá no Brasil, eu falei, eu vou mandar um e-mail para o pastor que é o supervisor aqui nos Estados Unidos. E mandei esse e-mail para ele, só que ele nunca leu esse e-mail, depois ele veio a me contar. Mas, por algum acaso, né, se você quiser chamar isso de acaso, por uma cristocidência, eu lembro que eu decidi ir numa conferência, e quem é que estava nessa conferência? Estava lá a pessoa com quem eu precisava falar. Mas calma, eu tentei falar com ele os 3 dias da conferência, eu não consegui chegar até ele, porque ele liderou muita gente no Brasil, e era muita gente procurando ele, querendo conversar e fazer as coisas. E durante toda a conferência eu tentei conversar com ele e não consegui. Mas eu lembro que no dia que eu estava indo embora, cheguei no aeroporto, eu fiz o check-in, entrei na sala de espera. Quem é que estava lá me esperando? Sabe, Deus alinha as coisas para você. Deus coloca você de frente para o rei. Sabe, Deus coloca você diante das coisas que você precisa. Eu sempre falo com os irmãos, sabe, não é muito esforço, não é muito o trabalho exagerado. Não estou falando que a gente não tem que trabalhar, irmãos, mas não você sabe, a gente acaba, o diabo quer que a gente se põe tanta coisa, tanta carga, e quer que a gente, na verdade, fique desesperado. Não, deixa eu dizer, Deus alinha as coisas. Nós precisamos não é de mais esforço, nós precisamos do favor de Deus. Eu falo para os irmãos, vocês oram errado, irmãos. Você não tem que pedir mais trabalho, você tem que pedir mais dinheiro. Porque não é isso que você quer? Mas o irmão quer mais dinheiro, mas ele quer dizer para Deus como é que vai vir o dinheiro. Então ele fala assim, Deus, me dá mais trabalho. Porque na cabeça dele, mais trabalho quer dizer mais dinheiro. Mas não quer dizer. Não quer dizer. Às vezes você vai trabalhar mais, você começa a juntar mais dinheiro, aí você
Pá, martelo o dedo, tem que ir para o hospital, deu $10.000 a conta do hospital. Adiantou alguma coisa você trabalhar mais? Sabe, não é com esforço, é com favor de Deus que nós somos abençoados. Amém, irmãos? Eu também peguei um outro exemplo. Bem, algumas dicas então. Como é que nós fazemos para ter o favor de Deus? Primeiro, peça o favor de Deus. Comece a entender, comece a contar com o favor de Deus. Segundo, não dependa de homens. Você sabe, nós queremos até o favor, mas a gente acha que a gente conta mais com o favor de homens do que com o favor de Deus. A gente fica tentando agradar homens. Se eu fosse amigo do fulano, e fulano poderia me passar trabalho, ou fulano poderia abrir as portas para mim. Deixa eu dizer, quem faz as coisas na sua vida é Deus. Sabe, se Deus fizer, não há homem nenhum que vai impedir que se faça. A Bíblia conta que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. E a Bíblia fala que Jessé lembrou de todos os seus filhos, menos de Davi. E é interessante que Samuel, o profeta, ele vai ungir o rei e ele começa a orar ao Senhor e pedir direção de qual dos filhos de Jessé ele deveria ungir como rei. E o Espírito Santo fala para ele que não era nenhum deles. E aí ele fala para Jessé assim: escuta, por um acaso você não tem mais nenhum filho? Já viu alguém esquecer filho, irmão? Por um acaso você não tem? Não é que ele tinha esquecido, irmãos. É que Davi era o improvável. Ele nem contou com Davi. Isso aqui não tem a mínima chance. Mas Deus tinha escolhido Davi. Deus tinha enxergado Davi cuidando das ovelhas. Deus falou: é esse o cara. E deixa eu dizer, quando Deus falar que é a sua vez, não adianta o homem te esconder, não adianta o seu pai te esquecer. O profeta falou: não, manda buscar ele. E você sabe, Jessé havia colocado uma mesa, havia preparado um jantar, e o profeta fala assim: e ninguém coma enquanto ele não chegar. Eu quero dizer que há um banquete esperando por você, e ninguém pode tocar nesse banquete enquanto você não chegar lá. Irmãos, é Deus quem abre as portas, é o favor de Deus, sabe? Nós precisamos manifestar o favor, é Ele quem alinha as circunstâncias. A Bíblia fala também que não adianta a sentinela ficar cuidando da cidade, que é o Senhor quem guarda. Não adianta o trabalhador ficar trabalhando, porque é Deus quem edifica. Você sabe, essa é a história de muita gente, o tempo inteiro trabalhando e parece que não prospera, o negócio não avança e dá o sangue, se esforça. Mas sabe, o que você precisa é o favor do Senhor. O favor de Deus. Sabe, não o favor dos homens. Como que se pega o favor? Primeira coisa, nós temos que contar com Ele. Contar com o favor. Sabe, enquanto a gente estiver dependendo apenas de nós acabamos declinando, acabamos não aceitando o favor, não recebendo o favor. Muitas vezes nós deixamos de ser favorecidos, porque estamos tão preocupados no nosso esforço, que não vemos a mão de Deus movendo. Sabe, muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, não há nenhuma possibilidade de contar com o favor de Deus, que nós ignoramos aquilo que o Senhor quer fazer. Você sabe, a maioria das vezes que Deus nos leva a algum lugar, que Deus fala conosco, sabe, nós precisamos estar em descanso. Sabe, nós vivemos na sociedade da ansiedade, justamente por causa desses problemas. Mas deixa eu dizer, Deus é Ele quem coordena o tempo, e é Deus quem te guia para o lugar certo. Sabe, tem uma história do pastor Aloysio lá em Goiânia, e ele fala que há muito tempo ele queria comprar uma rádio lá na cidade de Goiânia, né? Uma FM lá. E ele já havia conversado com os representantes, com o diretor comercial, com todo mundo, e feito proposta e oferecido, tentado comprar aquela rádio, e não conseguia. E um dia ele resolveu ir comer pastel na feira. Ele começou a sentir um desejo de comer. Você sabe, Deus fala muito comigo através de comida. Eu estava conversando isso ontem com o Gil.
Não, mas você sabe que é bíblico isso, né? Isaac, quando vai abençoar o seu filho Jacó, na verdade ele pensa que é abençoar Esaú. O que ele manda fazer? Fala, ó, prepara um jantar para mim. Diz que ele comeu bastante, aí ele ficou feliz. Ele falou, agora eu vou te abençoar, menino. Para mim está diretamente relacionado com bênção. Então o pastor Aloysio, Deus falou com ele. De que forma? Mandando ele comer um pastel na feira. E aí ele foi comer o pastel na feira. Sentou, né? Quem conhece no Brasil sabe. Feira, né? Sentou numa banqueta lá. Quem é que estava comendo um pastel do lado dele? O dono da rádio. E aí eles começaram a conversar. Ah, você que é o pastor Aloysio? Sim, sei que é o fulano e tal. Tá. E aquele senhor, aquele dono daquela rádio, viu graça no pastor Aloysio. Gostou, foi com a cara dele, como diz no mundo, né? E eles fizeram um negócio lá muito melhor do que ele estava tentando comprar, porque o cara parcelou e fez. Sabe, mas porque ele simplesmente estava despreocupado. Agora eu pergunto, alguém que está preocupado vai comer pastel na feira? Vou contar a história também de um irmão lá da nossa igreja. Ele sentiu o desejo de ir no shopping comer um doce. E aí um outro irmão nosso encontrou com ele e falou assim, escuta, e aí, está tudo bem? Como é que estão as coisas? Ah, está tudo bem, mas eu fui demitido do meu trabalho na semana passada tal. Eu falei, e você está aqui passeando no shopping? Você está desempregado, está aqui gastando? Né? Eu senti vontade de comer um doce e vim para cá. Né? E aí, interessante que, questão de umas 3 semanas depois, encontraram com ele. Eu falei, como é que você está? Não, eu já estou empregado. Eu falei, sério? Aquele dia no shopping, eu encontrei com um amigo meu de faculdade, que fazia muito tempo que eu não via, e ele tinha lá, ele comentou que tinha uma posição de trabalho melhor da que eu estava, e eu já saí de lá empregado. Você sabe, irmãos, isso é contar com o favor de Deus. Sabe, é você andar no descanso do Senhor. Muitas vezes a gente desperdiça oportunidades. Muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, porque nós estamos simplesmente preocupados com as nossas estratégias. Como é que eu obtenho o favor? Primeiro você tem que entender isso, que não é o mais veloz quem ganha o prêmio. Não adianta você ficar correndo, não é o mais valente que vence a batalha, não adianta você ficar, você sabe, Davi quando foi lutar com Golias, era algo desproporcional. Foram tentar colocar armadura em Davi, ele nem não aguentava o peso da armadura. Mas talvez se ele achasse que a estratégia dele para vencer Golias era ser forte como Golias, né, e ele fosse para a academia e fosse malhar, não é do mais forte. Não é o mais forte quem vence a batalha, mas é aquele que tem o favor de Deus. Sabe, nós temos que contar com o favor de Deus. Não adianta ficar correndo, não é isso que vai te dar a vitória. Não é se desesperar e sair que nem um doido. Você sabe, o diabo ele trabalha assim nas nossas vidas. Como é que o diabo nos conduz para os lugares onde ele quer levar? Ele vai colocando situações e a gente vai ficando desesperado. Você sabe, quem é desesperado não consegue pensar direito e toma decisões horríveis, toma decisões que não são acertadas debaixo de pressão. Sabe, eu vou dar uma dica para você. Eu não tomo decisão nenhuma debaixo de pressão. Porque você não tem condições de tomar decisões. Você não tem condições e tem pessoas que tomam decisões que vão afetar a sua vida inteira. Quantos casais separam debaixo de pressão? Uma decisão que vai afetar a vida dele para o resto da vida, mas tomou debaixo de pressão. Sabe, não é isso, não é a velocidade, não é a força, é o favor de Deus quem te coloca lá, porque é Deus quem coordena o tempo e as circunstâncias. Então, primeiro, peça favor. A Bíblia fala, todo aquele que pede, recebe. Mas você sabe, na nossa mente não há lugar para pedir. A gente faz 1 milhão de planos. Não, e eu vou assim, eu vou aqui, eu vou fazer isso e aquilo. Mas não está nos nossos planos receber algo de Deus. Peça favor. Senhor, me mostra o caminho, me dá as direções, me abra as portas. Sabe, a gente é limitado, a gente não consegue enxergar as soluções, mas deixa eu dizer, existem coisas além, existem coisas entre o céu e a terra que a gente não tem nem noção.
e nós queremos estabelecer as coisas, os resultados, baseado apenas naquilo que nós sabemos. Deixa eu dizer, tem coisas que nós nunca vamos entender. Sabe, irmãos, eu posso falar para vocês com segurança que as maiores bênçãos na minha vida, eu não estava esperando por elas. Estava compartilhando, acho que foi, não sei com que irmão, esses dias, que minha mãe estava, quando eu terminei minha graduação, minha mãe estava me pilhando para eu fazer um mestrado e ficava no meu pé, né? Ficava no meu pé. Não, você tem que fazer uma especialização, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, mãe, não preciso disso, né? Até que eu cansei e falei assim, olha, eu não quero fazer de qualquer assunto. Eu queria me graduei em Direito, né, irmãos? Eu não queria fazer em Direito Civil, Direito Criminal. Eu queria fazer em algo diferente, como Direitos Difusos, né? E também não queria fazer em qualquer faculdade. Eu já não me graduei numa faculdade famosa. Eu queria fazer, tipo, na PUC de São Paulo, né? Pois, irmãos, naquela semana eu recebi uma carta da OAB, que tinha feito um convênio com a PUC de São Paulo para um mestrado de Direitos Difusos na minha cidade, a 15 minutos da minha casa. Aí tinha como eu falar não para minha mãe. Não, foi exatamente o que eu falei. Foi pegadinha, irmão, não sei. Exatamente o que eu falei foi o que chegou naquela semana na minha casa. Não tinha nem como eu dar mais uma desculpa. Que eu falei para minha mãe. Todas as objeções que eu havia colocado, exatamente. E mais do que isso, irmãos. Como era um convênio da OAB, a OAB estava subsidiando as mensalidades. Eu paguei assim, muito menos do que valia. Não precisei ir na PUC de São Paulo, era 15 minutos da minha casa, onde tinha as aulas. E o negócio veio na minha mão. Irmãos, eu tenho milhares de testemunhos, sabe? Favor de Deus. Se você parar, eu estava ouvindo a história do irmão ontem, ele contando como é que ele veio parar aqui nos Estados Unidos. Favor de Deus. Se você parar, eu tenho certeza, cada um aqui, se você começar a pensar nas coisas grandes que vieram na sua mão, favor de Deus. Então por que você não conta com o favor de Deus para outras coisas grandes? Nós temos que pedir e estar sensíveis à voz de Deus, porque Deus vai te colocar no lugar certo na hora certa. E deixa eu dizer, sabe, como, por exemplo, esse missionário que eu contei na África, quem que disse para ele que aquele rei ia estar naquele lugar e ia encontrar com ele? É Deus quem levou ele naquele lugar e naquela hora certa. Deus te coloca nos lugares certos e na hora certa. É Deus quem coordena o tempo, mas você tem que estar sensível a Deus. Você tem que estar sensível às direções que Ele tomar, não à sua vontade. Eu sei que às vezes é desesperador, porque a gente acha que está fazendo alguma coisa é sinônimo de resultado. Deixa eu dizer, está fazendo não quer dizer que você esteja produzindo. Você pode estar fazendo muita coisa e pode não estar produzindo nada. O fato de você estar em movimento, o fato de você estar fazendo muito, não quer dizer que isso esteja gerando resultado. Sabe, nós temos que considerar isso. Sabe, nós temos que entender que o nosso sucesso, é claro que pode depender da gente, mas irmãos, eu brinco com os irmãos, né? Tem algumas músicas que eu ouvia na minha juventude, né? Como aquela Restitui, que é muito bonita, e eu ficava pensando, mas não tem nada para ser restituído, né? Ou quantas vezes eu ouvi a respeito da lei da semeadura, que é bíblico, mas eu falo, Deus, esse tantinho de semente que eu tenho aqui, se eu jogar, tudo bem, eu vou colher, mas é tão pouco. Sabe, deixa eu dizer, existe um patamar que é superior. Eu estava pensando isso. Eu estava lá em casa essa semana e pensando a respeito de algumas pessoas que vivem ainda o padrão da misericórdia, né? Você sabe, nunca ore por misericórdia. Você tem que orar por graça. Você sabe a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é o seguinte, vamos dizer que alguém foi lá e fez algo errado. Alguém roubou um celular e foi pego pela polícia. Então, esse rapaz que foi pego pela polícia, é claro que ele infringiu um crime, que é o crime de furto, né? E a pena para esse crime, não sei aqui nos Estados Unidos, no Brasil, o crime de furto é de 1 a 4 anos de prisão. Mas vamos dizer que pudesse, que em teoria, né, alguém pudesse usar de misericórdia com ele
e ele deixar de ser penalizado por aquele crime, né? Então, misericórdia é você deixar de fazer aquilo que a pessoa merece. Amém? Muito bom, né, irmãos? A gente merecia ir para o inferno e Deus nos poupou do inferno. Isso foi a misericórdia de Deus. Mas graça, o que significa graça mesmo? Favor imerecido. Então, a graça ela vai além da misericórdia. Então vamos supor que esse policial que prendeu esse rapaz, né? E ele foi usar de misericórdia, falou, não, tudo bem, eu vou te liberar só dessa vez, não vou nem te levar lá para o xerife, e você não faça mais isso, vá e não peques mais, né? Mas vamos dizer que isso foi misericórdia, ele deixou de executar aquilo que ele merecia. Mas graça é o quê? Favor. Vamos dizer que além da misericórdia, esse policial resolveu usar de favor com esse rapaz. Então fala, olha, você roubou porque você precisa de um telefone, então eu vou ali na T-Mobile e vou comprar um iPhone novo para você. Isso é graça, é um favor que a pessoa não merece. É muito além do que a misericórdia. Você sabe, eu quero dizer que Deus não apenas perdoou os nossos pecados, mas Deus usou de favor conosco. Deus usou de favor. A Bíblia fala que Deus, Ele te deu a salvação, mas Deus te deu também a justiça de Cristo. Foi colocada em você. A justiça, o dom da justiça. Você recebeu o dom. E porque agora você é um justo, olha a diferença, irmãos. Se você anda no padrão da misericórdia, como é que você se relaciona a Deus? Como um pecador perdoado. Agora, o que um pecador perdoado pode pedir para Deus? Nada. Ele já ganhou o perdão, o que é mais que eu vou pedir? Eu sou um criminoso. Se eu chegar lá, capaz de ainda mudar de ideia, ainda me condenar. Agora, aquele que recebeu o dom da justiça, ele chega para Deus como um justo. Amém? Você sabe que a Bíblia tem milhares de promessas para o justo. A Bíblia fala, o justo não mendigará o pão. O justo é favorecido. O justo, ele florescerá como a palmeira. Sua descendência será numerosa. O justo, ele é abençoado pelo Senhor. Sabe, você tem que entender que você não é apenas um pecador perdoado. Mas se você aceitou Jesus, Deus deu a justiça de Cristo para você. E hoje você pode chegar diante de Deus, como Cristo se achega, e falar, Senhor, eu quero o seu favor, eu quero a tua bênção, a bênção para o justo. Amém, irmãos? Sabe, então nós precisamos depender do favor. Você escolhe. Você quer depender de você ou você quer depender do favor de Deus? Sabe, rapidamente eu cheguei à conclusão que eu quero depender do favor. Eu quero depender do favor. Quer dizer então que você não precisa mais trabalhar? Cuidado, irmãos. Porque às vezes, mas depender do favor é você ouvir a Deus para o que você vai fazer. Sabe, você pode ter duas pessoas trabalhando, mas tem aquele que tem o favor, o trabalho dela rende mais. O trabalho dela é abençoado, o que ela faz, ela com muito menos esforço, ela consegue muito mais resultado, porque ela tem o favor de Deus. Então não estou dizendo que você vai deixar de fazer as coisas, mas eu estou dizendo que você vai começar a fazer as coisas com a bênção de Deus. Sabe, muita gente confunde, acha que o favor de Deus é você não fazer nada. Não vou sair de casa. Fala, peraí, filho, aí como que você quer que eu faça as conexões? Não, mas contar com o favor é fazer as coisas debaixo da direção, contando com a bênção de Deus. Então, irmãos, a rigor, tudo que nós precisamos é apenas da bênção. Tudo que nós precisamos é do favor. Não é correr mais, não é talvez se esforçar mais. Não, nós precisamos do favor de Deus. Contar com o favor, pedir. Sabe, eu dei o exemplo de Davi aqui, que ele estava lá cuidando das suas ovelhas, ele não estava nem preocupado. Ele não sabia que Samuel ia na casa dele. Sabe, mas para finalizar, eu queria contar aqui uma história que está lá em João 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12.
Essa aqui deve ser Almeida. João 12, no capítulo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa. Você sabe que Jesus foi crucificado durante a Páscoa. Então, portanto, aqui está dizendo 6 dias antes de Jesus ser crucificado. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Você sabe, Maria fez isso, Maria ungiu os pés de Jesus. Mas, apesar de Jesus, muitas vezes, irmãos, falar a respeito da sua morte e ressurreição, é interessante que nem os discípulos entenderam isso. E mesmo depois que Jesus foi crucificado, foi preciso que Jesus viesse para explicar para os seus discípulos que importasse que ele fosse crucificado para morrer pelos pecados e que ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Nenhum dos discípulos havia entendido daquilo. E tampouco Maria. Maria era uma mulher simples, ela não entendia absolutamente nada, ela não sabia o que havia de acontecer com Jesus, até porque Jesus só havia falado para os seus discípulos que ele teria que morrer, e eles também não tinham entendido nada. Mas Maria ela era alguém que não entendia as coisas, mas ela era simplesmente alguém que gostava de estar aos pés de Jesus. Sabe, Maria não era uma mulher inteligente, ela não entendia de Bíblia. Ela não sabia absolutamente nada do que estava para acontecer. Ela simplesmente amava Jesus e desejava estar com Ele. Então, um belo dia, Jesus vai na casa dela e ela sente no coração de derramar um perfume, irmãos, que valia 300 denários. 300, pra você ter uma ideia, um denário era o dinheiro de um dia de trabalho. Então, você pensa os irmãos que trabalham aí na construção, que ganham mais ou menos $100 por dia, então $300... 300 dias são $30.000, é isso a conta? Você imagina quebrar um perfume de $30.000? Ela não entendia nada do que estava acontecendo. Mas é interessante que depois desses 6 dias, Jesus foi pego, foi levado para a cruz, e como você sabe a história, ele foi colocado naquele túmulo, onde colocaram uma pedra. E a Bíblia fala que depois dos 3 dias, cedinho, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para poder colocar perfume sobre ele. Era uma prática, eles embalsamavam, eles derramavam perfume. Mas a Bíblia fala que essas mulheres não encontraram Jesus. Havia passado o tempo. O momento de fazer isso, Jesus falou, tinha sido quando Maria fez. Falou, deixa ela derramar os perfumes. Deixa ela colocar esse perfume, porque ela está embalsamando o meu corpo. Você sabe, pela lógica das pessoas, o momento de fazer isso, e até hoje é assim, depois que a pessoa morre. Mas Jesus falou que o momento era aquele, mas veja, ela não entendia nada. Ela tinha acabado de se converter, vamos pôr aí, era um crente que não tinha teologia, não tinha feito absolutamente nada, mas ela era alguém que era apaixonada por Jesus. Sabe, deixa eu dizer, a vitória não é dos mais rápidos, a vitória não é dos mais fortes, mas se você simplesmente se preocupar em adorar ao Senhor, eu quero dizer que você vai fazer as coisas no momento certo.
Davi não estava preocupado em ser ungido rei. Davi estava apenas cuidando das suas ovelhas, estava ministrando ao Senhor. Ninguém sabia o que Davi estava fazendo, mas os olhos do Senhor estavam lá. A Bíblia fala que eu te vi quando você estava de trás das malhadas. Sabe, nós precisamos do favor de Deus, não do favor dos homens. Sabe, muitas vezes nós fazemos as coisas para receber a aceitação dos homens. E muitas vezes, para receber a aceitação dos homens, nós fazemos coisas que às vezes nós deixamos de agradar a Deus. Muitas vezes, para até agradar a nós mesmos, porque nós também somos homens, nós deixamos de agradar a vontade de Deus. Sabe, mas importa que nós façamos, que nós sejamos apaixonados por Deus. Sabe, eu não sei qual que é a sua estratégia, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu quero dizer que se você estiver aos pés de Jesus, você vai estar no momento certo, fazendo a coisa certa. Sabe, é o que Maria fez, ela não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo, mas ela chegou no tempo certo. Aquelas que procuraram Jesus depois, chegaram muito tarde, não encontraram Ele. Mas o coração dela, o coração apaixonado, levou ela a fazer a coisa certa. Sabe, irmãos, eu quero dizer que a solução para nós é estar aos pés de Jesus. Sabe, ocupar a nossa mente com as coisas de Cristo. Sabe, às vezes a nossa preocupação, sabe, a gente fala, não, eu não tenho nem tempo para orar. Sabe, e às vezes a gente olha alguém orando e fala, tanto problema e o cara lá parado. Tanto problema, tanta coisa para fazer, para resolver, 1 milhão de coisas para fazer, e você está aí, trancado dentro de um quarto, orando a Deus. Deixa eu dizer, aos pés de Jesus é onde está a solução. Ali que está o favor. Você sabe, a gente não ora para Deus para contar os nossos problemas. Deus já conhece os nossos problemas. A gente ora para Deus para ouvir a solução. Você é daqueles que só fica falando quando ora? Deixa eu dizer, experimenta ficar quieto. A gente ora a Deus para ouvir a Deus. Deus já conhece os nossos problemas, mas eu quero dizer que Ele te coloca no lugar certo, Ele te dá os passos certos. Sabe, é Ele quem nos torna sábios, é Ele quem nos diz o que nós devemos fazer, Ele quem faz as conexões certas, irmãos. Sabe, tudo que nós precisamos nessa vida é o favor de Deus. Mais nada. Não é uma faculdade, quem dera eu tivesse uma faculdade. Quem dera eu tivesse uma igreja de 100 mil pessoas. Quem dera eu tivesse uma estrutura. Quem dera irmãos, se eu pudesse escolher uma única coisa, o favor de Deus, a bênção de Deus. Sabe, é só isso que nós precisamos. A bênção de Deus, o selo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos?